Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver um pouco mais sobre o filtro de tendência. Como que funciona esse filtro que pode ser utilizado tanto como stop, como também gatilho operacional e também filtro propriamente dito, para não permitir trades contra a tendência, por exemplo. Tá? Esse filtro nada mais é do que uma média móvel, que você pode configurar um tempo gráfico diferente do tempo gráfico que você está utilizando o seu robô. Tá? Então, caso queira usar o mesmo, é só deixar no current. Se não, você pode colocar em outro time frame. Olha só, vou colocar ele aqui para executar para mostrar para vocês. O robô está no time frame M1, tá? Mas a média eu coloquei no M2, então ele aparece num outro gráfico, né? Caso seja no pregão, aí a média só vai aparecer no tempo gráfico que está, né, o próprio robô, tá? Lembrando que essas configurações aqui, desse setup especificamente, não levam em consideração tempo gráfico. Você pode deixar em que tempo gráfico você quiser. Únicos que levam em condição tempo gráfico, né, é a média móvel e o setup. Tá? Então, eu vou colocar aqui o robô para fazer um trade aleatório. Tá? Então, distância mínima eu vou deixar zerado aqui. Vou deixar a distância máxima também ilimitada aqui. Tá? Vou colocar ele no mesmo ativo, não tem problema, tá? Porque eu estou usando isso aqui de forma aleatória, né? Então, lembrando que quando eu estou utilizando esse setup, né, eu preciso deixar o robô no gráfico principal de análise, né? Agora, se eu não estiver usando setup, não precisa, eu posso deixar ele, eu devo deixar ele no gráfico que eu quero analisar de fato, né, para eu operar. Que é o caso que eu quero fazer agora, né? Eu quero analisar a média móvel no próprio SP500 para operar SP500. Então, eu deixo aqui SP500 e opero aqui o SP500, tá? Vou configurar a média aqui 500 pontos, falando o seguinte, olha só. Se a média estiver de 500 a 1000, se o preço, né, estiver de 500 pontos ou mais de distância da média, eu quero que autorize operações. Né? Eu não estou usando a ticagem, não estou usando o ativo do gráfico e não estou usando essa estratégia aqui do ativo de ordens. Tá? Essa aqui é o ticker para envio de ordens, ele é obrigatório, né? Que é o ticker que é usado nessa estratégia, mas não vou usar essa estratégia nem essa. Tá? Essa aqui também não, porque não está preenchida, né? Ó, usar false. Só vou usar a média. Tá? Só deixei o resto tudo como false. Então, o que ele vai fazer? Preço, tá 500 pontos ou mais da média, está autorizado a operar. Tá? Então, vamos ver aqui como que ele vai se comportar. Olha só, fez um trade aqui, porque 500 pontos em relação à média. Aí ele já fez uma compra. Tá? Se eu colocar uma distância menor, obviamente, só vai permitir o trade nessa distância menor já, né? Ó, que é praticamente ali na mesma região, né? Ó. Uma estratégia que é muito usada pelo pessoal aí é retorno à média, né? Então, você consegue fazer sem problema nenhum. Por quê? Distância mínima de 600 pontos para mais, né? Então, tá mais 600 pontos, posso operar. De forma nativa é o seguinte, acima da média é compra, abaixo é venda. Só que se você ligar aqui para entrar invertido, ele vai fazer o inverso, né? Então, o que vai acontecer aqui num cenário como esse? Ó? Ele vai pegar o distanciamento da média, né? Ele está estourando para cima, e faria uma venda num cenário que estourasse para cima. Tá? Num cenário que estourasse para baixo, faria uma compra, buscando o retorno à média. Tá? Então, ele não fez nenhuma porque eu aumentei ali a distância, né? Eu coloquei 600, mas ó, aqui ele pegou. Tá? Ó, aqui ele vai buscar o retorno à média. Entendeu? Então, daí você pode, né, fazer os seus aumentos de posição que você pretende fazer. É o tipo de estratégia para buscar retorno à média. Né? Então, agora vocês viram como que dá para usar a média como gatilho, né? Se você tiver com todos os outros setups desligados. Agora, se você quer usar ela como um filtro de tendência mesmo, né? Então, se eu quero comprar acima da média, vender abaixo da média, o que você faz? Você deixa ela ligada, coloca a distância mínima a 0 e a máxima põe limitada. Se o preço estiver acima da média, ele só vai comprar. Né? Então, independente se aqui está 0 ou não, acima da média é só compra. Abaixo da média é só venda. Tá? Aí você veio aqui e criou um setup. Aqui. Tá? O que ele vai fazer?
Deu entrada de compra baseado no teu setup, mas o preço está abaixo da média, não vai deixar comprar. Deu setup de compra e o preço está acima da média, beleza, agora sim ele vai deixar comprar. Deu setup de venda e o preço acima da média, não deixa vender. Agora, se o preço estiver abaixo da média, aí deixa vender. Entendeu? E detalhe, se você colocar aqui distância mínima, por exemplo, só vai deixar comprar se o preço estiver pelo menos 100 pontos acima da média, ou vender se o preço estiver 100 pontos abaixo da média. Então é um filtro bem legal, tá? E outro detalhe bem legal aqui usando a média é o seguinte, ó. Então você pode usar a média como um stop, tá? Então ele só vai permitir usar isso se você não entrar invertido, tá? Se entrar invertido, ele não permite. E detalhe, tá? Não importa se você fez aumento, o que você fez. Entrou no trade inicial, tá comprado, beleza? Se tá comprado, preço passou abaixo da média, estopa. Independente se está no loss, no gain, vai estopar. Estou vendido, tá? Entrei aqui, estou vendido, fiz aumento, não interessa, rompeu a média para cima, vai estopar, beleza? Então aqui, ó, vou dar início a um backtest aqui, vamos ver. Coloquei 100 pontinhos só para executar o trade ali, né? Ó, tá conduzindo, se o preço romper a média, ó, já estopou. Agora virou vendido, tá? Se o preço romper a média, já estopou. Tá? Então, agora ele está aguardando tomar 100 pontos de distância da média, ó, entrou comprado de novo. Se o preço romper a média, olha lá, já zerou de novo. Agora está esperando tomar 100 pontos de distância de novo. Tá vendo? Dá para criar uns setups assim que são absurdos, né? Muito fácil criar, né? Então, dá para usar dessa forma como stop, tá? Lembrando que usado como stop ele ignora a distância mínima, é só o fato de romper a média ele já vai stopar. A distância mínima é só para entrar, tá? E é isso, você pode alterar os parâmetros da média, tempo gráfico, o tipo dela e como vocês puderam ver, pode ser utilizada tanto como filtro de tendência, como também stop loss, né? Stop loss e também gatilho. Dá para fazer bastante coisa só com uma média móvel, né? Nem vocês sabiam quão poderosa era uma média móvel, né? Agora, na próxima aula, nós veremos sobre indicador com setup. Como que é esse cara, como que eu faço para importar ele e tudo mais, tá bom? Um forte abraço, te vejo na próxima aula.